pessoal, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é muito importante e principalmente aí faça seus comentários. Para você que está chegando aí agora no meu canal, caiu aí de paraquedas, o meu nome é Vargas Joaquim, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, hoje é dia da gente falar sobre a apresentação oficial do Kleber Xavier, né? Para você que está ligado aqui no meu canal, ele se apresentou hoje na equipe do Santos, oficialmente falando, e a entrevista coletiva, eu tenho a absoluta certeza que foi bem esclarecedora, principalmente nas dúvidas que os torcedores santistas tinham a respeito desse treinador. Todo mundo sabe que o Kleber Xavier é a primeira vez como treinador à frente de um projeto e de uma equipe grande do futebol aqui de São Paulo e do Brasil, né? A primeira vez como treinador, né? Sendo o protagonista. E o Kleber passou uma segurança que eu digo para você que foi muito interessante. Que, diga-se de passagem, é uma coisa que isso tem que pertencer mesmo a um treinador de futebol. Mas, acima de tudo, pessoal, eu acho que a humildade do treinador, acho que se fez necessário naquele momento, até porque ele está realmente no pianinho ali, sentindo como que vai ser as coisas no time do Santos, já está numa pressão danada, né? Porque o Santos, evidentemente, tem que vencer esse jogo contra o CRB, e eu vou falar um negócio para você, esse jogo vai ter transmissão, acho que da Prime Video, né? Isso, da Prime Video, o jogo será às 18 horas, amanhã, quinta-feira, para você que tá ligado aqui no meu canal, fique ligado aí depois no pós-jogo que a gente, espero eu, com uma grande vitória do time do Santos. Então, falando da humildade do Kleber Xavier, eu acho que ele foi muito legal nas palavras que ele disse. Você vê, né, pessoal, um perfil totalmente diferente do Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, uma parte bem coloquial, né, falando muito bonito, mas daquilo que ele pretendia e daquilo que ele passou para a gente, muitas vezes nas entrevistas coletivas, né, tanto nas derrotas, que foram mais derrotas do que vitórias, o Pedro Caixinha realmente não conseguiu colocar aquilo que ele falou que ia colocar nas palavras no que ele disse, né? Então, me pareceu que o Xavier, né, o Kleber Xavier, é um pouco mais simples naquilo que ele coloca, não falou que daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, coisas que realmente deixam o torcedor santista e qualquer torcedor, de uma maneira geral, numa expectativa muito grande. Então, quando se falou muito a respeito de esquema tático, por exemplo, que foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, acho que foram 2 ou 3 perguntas, tentaram insistir de qualquer forma, qual é o posicionamento que você gosta de jogar, qual é o esquema tático que você gosta de implementar dentro de uma equipe de futebol. Ele não deixou claro isso não, mas se você realmente prestou atenção em detalhes do que ele falou, eu acho que por característica de ter como referência o Tite, né, que é um treinador multicampeão, por onde ele passou pelas equipes, por onde o Kleber Xavier esteve com ele, vai arrumar primeiramente a defesa, que ele falou muito bem isso, que ele treinou já a defesa, vai treinar o ataque, se não estiver treinando agora, treinar o ataque do time do Santos, mas eu não vi ele falar a respeito do meio de campo não, pessoal, né? Que eu acho que é a parte mais importante, né? Então, um esquema de tudo aquilo que ele falou, eu achei que foi muito legal a entrevista coletiva que ele concedeu, falou sobre confiança, falou muito sobre o Tite, né? Da sombra dele, ele falou sombra positiva, ele deixou bem claro isso daí, que se depois quando, por exemplo, o Tite viesse a melhorar, né? A gente espera que isso aconteça, da parte mental dele, ele realmente cederia o lugar de protagonismo como técnico principal, ele ficaria como auxiliar de novo. Ele falou, não, isso não vai acontecer, e eu duvido que isso aconteça, eu já falei a respeito disso num outro vídeo que eu fiz anteriormente a esse no meu canal Vargas Santos TV, que ele, quando foi em outubro, ele mesmo justificou, o Kleber Xavier, ele já tinha conversado com a comissão técnica, tudo, principalmente com o Tite, que ele seguiria a carreira solo, né? Que o Tite, ele deixou claro, inclusive, que quando o Tite aceitou a proposta e depois desistiu, ele já não participou das reuniões e tudo mais, então já estavam totalmente separados, né? O fato que todo mundo fica pensando, porque a comissão técnica do Tite inteira na seleção brasileira e tudo mais,
está com o Kleber Xavier, inclusive o César Sampaio, que já estava na equipe do Santos. Então, por isso que eu acho que o pessoal realmente bateu forte, ele foi muito confiante, falou realmente que vai tentar fazer do time do Santos jogo a jogo, não vai pensar no futuro sem o jogo anterior. Então, esperem, pessoal, espero eu que o fato dele acertar o posicionamento do time do Santos, para o Santos ficar um time muito mais organizado dentro de campo, né? Eu acho que isso foi uma coisa que o torcedor santista percebeu nas últimas partidas, nos parecia um catadão, né? Aquele buraco no meio de campo, né? Aquela coisa esquisita, né? Agora, pessoal, se eu consigo entender um pouco de futebol, talvez ele não falou o esquema que ele vai jogar, tá? Mas ele falou de muita marcação de todos os jogadores. Ixi, cara, quando ele falou isso daí, eu tenho para mim que tem jogadores dentro do time do Santos que o torcedor santista, inclusive eu, gostaria que realmente desse um tempo, colocasse ele lá no stand-by, para ele recuperar de repente a forma dele que ele perdeu, que a gente não sabe o que aconteceu com o Guilherme, se ele está com algum problema na casa dele ou coisa do tipo. Foi cobrado provavelmente pela torcida. A torcida realmente está querendo saber o porquê que ele está jogando dessa forma, não está realmente agradando, mas ele, no meu modo de ver, nesse pensamento que o Kleber Xavier tem, eu acho que ele vai ser um dos escolhidos para ficar dentro da equipe do Santos. Primeiro ele vai arrumar a casinha, primeiro ele vai arrumar a defesa para não tomar gol, e depois ele vai jogar jogo a jogo de uma maneira diferente com cada time de futebol. Por exemplo, o CRB joga de um jeito, ele já falou que já estudou, depois vai pegar o time do Grêmio, já vai viajar, já vai ser um esquema diferente, vai ser confronto direto dos times que estão na zona do rebaixamento, né? Então, pessoal, assim, ó, se existia algum tipo de dúvida se o Kleber Xavier iria ficar no time do Santos e não o técnico Tite, ele deixou bem claro que até o final do ano, pelo menos ele pensa assim, que ele que vai ficar. Com relação a uma outra pergunta que foi feita a respeito da rotatividade muito grande, né, dos treinadores que passam pelo elenco do Santos, o Santos é conhecido como um triturador de técnicos, né, ele falou que pensa positivamente, que ele vai tentar colocar e implementar o trabalho dele, e ele vai tentar seguir com um bom trabalho até o final do ano para tirar o Santos dessa situação. Ah, outra coisa que chamou bastante atenção, em que ele falou que ele trabalhou no Inter 8 anos, ele trabalhou no Grêmio também 8 anos, que foi nas categorias de base e na transição dos jogadores da base para o time profissional. Ele sabe muito bem que existe o Sampaio que pode fazer esse trabalho, né? Tem um Copertino que parece que está lá agora, que vai fazer essa transição também, que vai realmente ser o técnico definitivo lá do Sub-20 do time do Santos. Então, me chamou muita atenção e pediu também para os jogadores mais experientes chamar os jogadores, proteger os jogadores mais novos, né? Para ele realmente poder ter mais segurança para quando ele entrar dentro de campo, ele realmente fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer, né? Que a gente sabe que é diferente. A transição do time da base para o time profissional são jogos que tem muitos torcedores. Normalmente as categorias de base de todos os times aqui do Brasil passam por uma situação que não tem muita torcida, a não ser os jogos que acontecem na Taça São Paulo de Futebol Júnior, que normalmente tem um público a mais, né? Que não é o que acontece no decorrer de todo o ano. Então o jogador, quando ele vem das categorias de base para o time profissional, muitas vezes ele sente um pouco. Então, um jogador mais experiente, um jogador que chega ali no quase, no ouvido de cada jogador, que está saindo dali para ir para uma outra fase da vida dele, realmente ele vai precisar de muitos conselhos. E o Kleber Xavier é malandro, né, que sabe muito bem como isso funciona na cabeça de cada jogador, já pedi para os jogadores mais experientes colar nesses mais novos, para eles não poder ter nenhum tipo de receio e fazer o seu futebol realmente surgir dentro de campo, e quem tem a ganhar com isso é só o time do Santos Futebol Clube. Pessoal, tentaram de qualquer maneira, perguntaram, é 4-3-3 que o senhor gosta de jogar? É 4-2? Ele não deixou claro, mas eu acho que por segurança ele vai fazer realmente o arroz e feijão, vai jogar ali com 2 linhas de 4, acredito eu,
porque os times do Tite gostam de jogar muito protegendo ali o meio de campo. Se assim não o fizer, o que ele vai fazer? Ele vai permanecer com esse time que saiu jogando, não com um lateral específico, né? Por exemplo, ele vai entrar com um lateral específico, aí o Aderlan, que eu acho que é o que vai ganhar a posição no meu modo de ver, né? Vai colocar no stand-by o Luizão, né, que até o presente momento estava jogando muito bem, aconteceu aquela falha, mas eu acho que a falha, eu sei que foi dele, mas mais dos volantes do time do Santos, que na hora que ele chamou os caras para jogar com ele, para dar opção, os caras ficaram atrás dos jogadores do time adversário, ele teve que fazer uma jogada arriscada ali, como não tem habilidade, acabou perdendo o jeito de jogar, né, foi dar um passe com a perna que não é muito boa, bateu na perna do cara, bateu a carteira dele e aí todo mundo sabe que aconteceu o gol, né? Então é assim, pessoal, o Santos vai jogar, acredito eu, de uma maneira segura, para não dar problema depois. E perder dentro de casa não vai ser legal, mas eu vou pensar positivo, assim como o Kleber Xavier pensa na equipe do Santos, e isso que eu achei que foi muito legal, pessoal. O Kleber Xavier realmente passou uma humildade que o Pedro Caixinha, de repente, naquela conversa dele de falar malabarismos, né? De falar que faz isso, faz aquilo, e depois dentro de campo não fazia absolutamente nada. Kleber Xavier deu um show de humildade, e a gente só espera que isso transcorre para o campo de futebol, e quem tem a ganhar com isso novamente é o time do Santos, e volta às vitórias e saia dessa zona de desconforto. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV, até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!